Bom, e aqui alguns exercícios para a gente praticar um pouco mais sobre os equilíbrios químicos. Na primeira, nós temos uma reação genérica de A em B se convertendo em C e D, e após atingir o equilíbrio químico, nós temos a constante de equilíbrio também genérica. C e D, concentração de C vezes concentração de D, dividido por concentração de A vezes concentração de B. É correto afirmar que, claro, tem os coeficientes estequiométricos. Letra A, quanto maior for o valor de Kc, menor será o rendimento da reação direta. Isso é falso. A medida de Kc é diretamente proporcional ao rendimento da reação. Então, se o Kc for superior a 1, nós teremos o rendimento mais perto de 100%. Se o rendimento ele é menor, se o Kc é menor que 1, o rendimento ele vai ficar bem menor. Então, falso. B, Kc não depende da temperatura. Falso também. Todas as constantes de equilíbrio, sem exceção, dependem de temperatura. Temperatura é um dos fatores que altera o equilíbrio químico. Inclusive, equilíbrio químico só existe quando uma temperatura está travada, constante, e quando não ocorre trocas de energia no meio do sistema. Então, não. C. Se as velocidades das reações direta e inversa forem iguais, então Kc é igual a zero. Também não. Na verdade, a reação direta e a reação inversa, para o Kc acontecer, tem que ser iguais, independentemente do valor de Kc. O que vai interferir no valor de Kc é o quanto os reagentes eles tiveram que participar, ou seja, o quanto eles tiveram que reagir até o equilíbrio ser estabelecido. E, obviamente, também quanto de produto foi formado. Mas a ideia das velocidades serem iguais, das reações direta e inversa, isso vai acontecer para qualquer valor de Kc. D. Kc depende das molaridades iniciais dos reagentes. Isso aqui pode pegar alguém desprevenido, mas é falso. Kc não depende da molaridade inicial do reagente. Aliás, é uma boa pegadinha para a galera da cinética. A velocidade geral da reação química depende da molaridade do reagente, sim. Só que, no caso do Kc, das constantes de equilíbrio, não tem a ver com as concentrações molares iniciais dos reagentes. Tem a ver com esses fatores no equilíbrio. Senão não pode receber o nome de Kc. Então, não. Letra E. Quanto maior for o valor de Kc, maior será a concentração dos produtos. Isso é verdadeiro. Eu já disse que Kc ele mede o rendimento da reação de forma indireta. Se o valor de Kc for maior, os reagentes eles vão se desgastar, se decompor mais, e aí os produtos vão aparecer em maior quantidade. Se o valor de Kc diminuir, o contrário também é verdadeiro. Vamos ter uma grande quantidade de reagentes e pouca quantidade de produtos. Por quê? Porque a reação ela teve um Kc baixo, o rendimento também vai ser. Então, na primeira, letra E. 2. O equilíbrio químico se caracteriza por ser uma dinâmica em nível microscópico. Para se ter uma informação quantitativa da extensão do equilíbrio químico, usa-se a grandeza constante de equilíbrio. Considere a tirinha a seguir. Estou chegando ao equilíbrio, metade do que como está me matando, e a outra metade está me mantendo acordado. Bom, aplicado ao equilíbrio químico, a ideia que o personagem tem sobre equilíbrio. A é correta, pois no equilíbrio químico, metade das quantidades é sempre de produtos e a outra metade é de reagentes, o que me parece incorreto. Não é uma proporção assim, 50%, 50%. B, não é correta, pois no equilíbrio químico as concentrações de produtos e as de reagentes podem ser diferentes, mas são constantes. Me parece que a B vai ser a resposta padrão. E é isso mesmo. A B, a tirinha está incorreta em relação ao equilíbrio químico pela questão
das quantidades. Ele está falando de quantidades ali. Em relação ao equilíbrio químico, se temos quantidades, se a quantidade é o fator de análise, quantidade é medido também na forma de concentração molar aqui. E nos equilíbrios químicos, as concentrações molares, no caso de Kc, têm que ser constantes, sempre. Senão, estaremos em outro ponto das reações, mas não exatamente no equilíbrio. Então, na número 2, letra B vai ser a resposta. A tirinha está incorreta, porque a citação de quantidades aqui não está de acordo com a manutenção do equilíbrio químico. Em relação ao gráfico, terceira, no início do século XX, a expectativa da Primeira Guerra Mundial gerou uma grande necessidade de compostos nitrogenados. Só um parêntese aqui, é porque compostos orgânicos nitrogenados geralmente podem ser aplicados em explosivos, tá? Então, nitroglicerina, dinamite, TNT, são compostos nitrogenados, tá? Só para deixar claro. Continuando. Haber foi o pioneiro na produção de amônia a partir do nitrogênio do ar. Se a amônia for colocada em um recipiente fechado, sua decomposição ocorre com a seguinte equação química não balanceada. NH3, amônia, resultando em N2 mais H2. As variações das concentrações com o tempo estão ilustradas a seguir. Então, aqui nós temos um gráfico de concentração versus tempo. E aí vocês vão ver que a concentração de C, ela diminui com o tempo, olhando só para a curva C. Então, o C vai ser o nosso reagente. Então, o C vai representar o NH3, tá? Na nossa curva. E aí nós teremos o A e o B. Tecnicamente, temos que tomar um certo cuidado com a identificação de A e B, porque a equação química não está balanceada. Então, a primeira coisa que se faz para analisar, tanto em cálculo quanto em gráfico, é qual é o balanceamento de cada um. Porque identificar a curva C não tem problema, só tem um produto, é o NH3. Perdão, um reagente, desculpa, o NH3. Mas como é que vocês vão saber a evolução de A e a evolução de B? Porque no Kc, isso depende do coeficiente estequiométrico. Me arrisco a dizer que o H2 ele vai ter um balanceamento, se não me engano, o NH3 vai levar 2 mols, o N2 1 e o H2 vai ter 3 mols aqui no balanceamento. Então, é provável que B seja o H2, porque no Kc essa quantidade vai ser elevada ao cubo, e o A deve ser o N2, porque a sua quantidade vai ser elevada a 1, ou seja, vai ser linear o processo. Então, eu poderia dizer por essa lógica que o A vai ser o N2, o B o H2 e o C o NH3, que é exatamente a resposta. Como eu estava falando aqui, o primeiro passo é fazer o balanceamento. Eu tenho 2 nitrogênios, então o NH3 tem que ter 2, e eu tenho 6 hidrogênios no reagente, vai ter que ter 6 no produto. Bom, então são necessários 2 mols de amônia para que eu tenha 1 mol de nitrogênio e 3 de hidrogênio. Ou seja, o hidrogênio ele vai participar proporcionalmente com 3 vezes mais mol que o N2. Logo, a curva decrescente, que é a C, é o NH3, e entre as curvas crescentes, o A é o N2, que é o menor, e o H2 tem 3 vezes mais. E essa aqui vai ser, então, a nossa interpretação, letra D, como correta. Próximo, questão 4. O sistema representado pela equação F mais G resultando em H estava em equilíbrio. O estado de equilíbrio foi alterado bruscamente por uma adição da substância G. O sistema reage no sentido de restabelecer, o equilíbrio. Qual dos gráficos a seguir melhor representa as modificações ocorridas ao longo do processo descrito? Bom, é o seguinte, o gráfico já estava em equilíbrio, o gráfico de concentração,
só que houve uma adição de G. Se houve uma adição de G, a concentração de G vai aumentar, tem que aumentar primeiro, ou seja, o equilíbrio ele já estaria estabelecido antes, e aí a concentração de G subiu, e depois vai ter que ser diminuída. Primeiro, antes da análise do gráfico, tem que ser feita uma análise de Le Chatelier aqui, princípio do deslocamento do equilíbrio. Esse G ele foi adicionado ao sistema uma maior quantidade de G, ou maior concentração. Então, o reagente G está em excesso, ele está sobrando na reação. Então, o excesso de G está desequilibrando a reação. O que a reação química vai fazer? Pela lei do equilíbrio, pela lei de Le Chatelier. O equilíbrio será refeito e deslocará o processo para um dos lados da reação. Então, eu tenho que deslocar para o lado que consome G, onde G é reagente. Se ele vai ser consumido, G tem que ser reagente. Se G tem que ser reagente, é no sentido direto mesmo. Porque no sentido direto, G é reagente e H é produto. Então, a reação ela vai se deslocar no sentido de consumir G e formar mais H. Então, no gráfico, tem que estar dessa forma. A concentração de G tem que aumentar inicialmente e depois ela vai diminuir. Quando a concentração de G diminuir, a concentração de H ela vai aumentar novamente para se restabelecer o equilíbrio. E eu percebo isso, se eu não estiver enganado, na B, porque já estavam em equilíbrio. Se a gente reparar, antes desse ponto aqui, as concentrações de G e H, que são as substâncias sendo comparáveis aqui, elas estavam paralelas uma à outra. Se duas concentrações são paralelas uma à outra, quer dizer que elas estão em equilíbrio. Quando houve a adição de G, o equilíbrio anterior foi desfeito. E aí, o que vai acontecer com a reação química até que o equilíbrio novo seja restabelecido? A concentração de G tem que diminuir, que é o que está acontecendo no gráfico D, ele é a nossa resposta, e ao mesmo tempo que a concentração de G, que aumentou subitamente, começou a diminuir, como vai ser deslocado como o equilíbrio químico vai ser deslocado para a formação de H, ele vai ser o quê? Aumentado até que as retas G, até que as curvas G e H estejam paralelas novamente. Então, a letra D é a correta por causa disso. Tá? Na A não pode ser, porque, aliás, na A e B eu não posso considerar exatamente. A eu não posso considerar porque as reações, a reação química no problema já começou no equilíbrio. Então, a letra A está me dizendo o quê? Que a reação aqui no problema começou fora do equilíbrio e depois o equilíbrio foi estabelecido. Não é esse o contexto da quadra. B. A B está errada pelo seguinte, porque a concentração de G só está aumentando e a concentração de H só está diminuindo. Sendo que, por Le Chatelier, a concentração de G aumentou subitamente, mas depois vai ter que diminuir para formar H, porque a reação vai ser deslocada para a formação de H. Consumir G automaticamente aumentar a quantidade de H para haver um novo equilíbrio. Isso não está acontecendo na B e também não está acontecendo na C. A C é semelhante a A. A reação estava fora do equilíbrio e foi se equilibrando. Então, e a letra E está errada por um simples motivo. O começo a curva G está certo, subiu e depois diminuiu, mas a curva H está errada. A curva H estava no equilíbrio e depois do equilíbrio começou a diminuir. Isso seria verdade se a reação fosse deslocada para consumir H. Ou seja, o H está em excesso, aí tem que deslocar para a direita. Só que ainda assim isso não está correto, porque se fosse esse ainda o raciocínio, a concentração de G deveria aumentar ainda mais com o tempo, que não está acontecendo. Então, letra D será a correta na questão 4. Questão 5.
Sabendo que Kp é igual a Kc vezes RT elevado a ΔN, podemos afirmar que Kp é igual a Kc para... Vamos ver aqui. Primeira coisa, para Kp ser igual a Kc, só tem uma possibilidade. Esse ΔN aqui, ele vai ser a chave. Para o Kp ser igual a Kc, tudo isso aqui, todo esse bloco aqui da fórmula, esse pedaço aqui destacado em azul, precisa ser igual a 1. Por quê? Porque para eu chamar uma constante exatamente igual a outra, o Kc tem que ser multiplicado por 1. Toda essa fórmula é multiplicativa. E aí, para isso tudo aqui ser igual a 1, sabendo que ΔN está no expoente, em potenciação, a única maneira desse bloco aqui ser igual a 1 é se esse RT, que é a base, foi igual a zero. Perdão, se esse RT foi elevado a zero. Então, ΔN tem que ser zero. Aí vem a pergunta, o que é ΔN? ΔN, ele é a variação do número de mol dos reagentes menos o número de mol, número de mol do produto menos número de mol do reagente, todos no estado gasoso. Então, se verificar na letra A, acontece isso. Todos são gases, tem 2 mols de gás nos reagentes e 2 mols de gás nos produtos. 1 mol de CO2 com 1 mol de oxigênio, de hidrogênio, 2 mols gasosos, reagente. Em relação ao produto, 1 mol de CO e 1 mol de H2O. A água aqui está no estado gasoso. Então, aqui eu tenho 2 mols nos produtos. Quem vai ser o ΔN? 2 mols nos reagentes menos 2 mols nos produtos dá quanto? Zero. Se RT está elevado a zero, esse bloco todo vai dar 1. E aí, teremos Kp igual a Kc. Então, a opção na qual isto acontecerá é a opção A, com certeza. Questão 6. Para a reação representada por 3 Fe mais 4H2O, resultando em Fe3O4 mais H2, as constantes de equilíbrio de Kc e Kp são representadas por... Aqui é só a armação da fórmula. E aqui, para a gente avaliar, temos o seguinte. Se o assunto é Kc, especificamente, não pode ter ninguém sólido e nenhum líquido puro. Líquido puro significa solvente. Solvente é exatamente o líquido puro. Se o líquido não for puro, já está envolvido em mistura ou solução. Então, o ponto é, o ferro, ligação metálica. Metal puro é feito de ligação metálica. Não participa, ele é sólido. O Fe3O4 tem metal e ametal, então a ligação dele é iônica, outro sólido. Ou seja, para participar de Kc, não pode ter metal nenhum. Nem agregado e nem metal puro. Porque onde tem metal, o estado físico será sólido e não vai participar. E a água aqui não está no estado líquido, está no seu estado de vapor ou gasoso. Então, nós temos a água no estado gasoso e o hidrogênio também. Então, ambos vão participar de Kc e Kp. E a restrição de Kp, naturalmente, vai ser Kp é pressão parcial e quem determina pressão parcial tem a ver com gases. Então, só vão participar H2 hidrogênio nos produtos, das duas fórmulas elevada à quarta potência, e no denominador vamos ter o H2O também elevado à quarta potência. Então, no Kc vai ser a letra E. Concentração de hidrogênio elevada à quarta potência, dividido por concentração de água elevada à quarta potência, no Kc, e no Kp é a mesma formação nesse caso, só que em vez de concentração, vai ser pressão parcial. Ambos também elevado à quarta potência. Então é isso, galera. Esses foram os exercícios básicos para relembrar alguns conceitos de equilíbrio químico.
tanto gerais quanto alguns pequenos de cálculo, e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima aula. Até mais.